Não importa a idade e o período que estejamos vivendo, o circo é um ambiente que atrai muito a atenção de todos os públicos, seja pela sua dinâmica nômade ou pela áurea que carrega consigo. O empreendimento circense não está presente apenas em nossas memórias, mas também nos dias atuais. Hoje falaremos sobre os circos que passaram em Maringá entre as décadas de 1940 e 1960. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Com raízes romanas e egípcias, períodos em que o espetáculo circense se relacionava a discussões políticas, religiosas e até mesmo esportivas, essa atividade passou a ter finalidade comercial para a sustentação dos artistas e de suas famílias somente no final do século XVII, que foi quando surgiu aquilo que os teóricos chamam de circo moderno. O circo moderno propunha a transmissão de conhecimento artístico entre gerações, o que resultava na consolidação da identidade e do profissionalismo circense, influenciando sua poética e a estética de cada espetáculo encenado. O inglês Philip Astley é considerado o pai desse movimento artístico. Ao montar a primeira estrutura para circo com picadeiro, sua ideia apresentou-se como uma fórmula inovadora, até hoje utilizada. A sua estrutura propôs um espaço móvel e transformador, com tablados delimitados por lona e cercado por arquibancadas, proporcionando uma visão ampla aos espectadores. Ao incorporar saltimbancos, acrobatas, cavaleiros e palhaços em uma única apresentação, Philip Astley possibilitou o início da cobrança de ingressos, transformando o circo em uma grande oportunidade de negócios. No Brasil, o contexto circense tem sua base estruturada à trajetória dos ciganos, que iniciou por volta do século XVIII, quando fugiam de perseguições que foram submetidos na Europa. Registros apontam que por aqui os ciganos viajavam de cidade em cidade, aproveitando-se das tradicionais festas religiosas para montarem suas tendas e exibirem suas destrezas hípicas, truques de ilusionismo e demais atrações. Mais tarde, já no século XIX, o protagonista dos espetáculos passou a ser o palhaço. A escola do circo moderno previa que as apresentações circenses fossem compostas com números de risco e entradas cômicas, as quais estabeleciam o equilíbrio entre a tensão e o relaxamento do espectador. O movimento do circo contemporâneo, por sua vez, surgiu no final da década de 1970, quando as escolas de formação artísticas começaram a se disseminar pelo território nacional. A quebra de paradigmas se estabeleceu na não existência de vínculo familiar entre os instrutores e seus alunos, tal como ocorre na maioria dos circos nos dias de hoje. Essa remodelação priorizou o aspecto narrativo e focou na dramaturgia por meio de enredo composto por segmentos multiartísticos. Essa troca de escola do moderno para o contemporâneo, apesar de ser ponto de discussão entre diferentes estudiosos, gera confluência sobre o aspecto da finalidade a qual o espetáculo passou a ser produzido. Ou seja, a produção circense criou nova poética em consonância com a sua finalidade comercial. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês.
Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Bem, contextualizada a história do circo, vamos para Maringá da década de 1940. Tendo sua pedra fundamental sido lançada em novembro de 1942, o então vilarejo passou a receber mais e mais moradores. Embora diversas ocupações começassem a formar pequenos núcleos comerciais, a base central da cidade estava situada ao longo de algumas quadras da Avenida Brasil. Por esse percurso, hotéis, pensões, casas de secos e molhados, cinemas, bares, restaurantes, dentre outros comércios, foram sendo abertos ao longo dos anos iniciais de Maringá. Quando a Companhia de Terras Norte do Paraná apresentou em 1947 o moderno projeto urbano da cidade, o núcleo inicial ficou conhecido como Maringá Velho. Mesmo assim, até o final daquela década, essa região ainda recebeu muitas novidades para a população, como é o caso das trupes circenses. Não há um documento efetivo sobre o primeiro circo que se instalou em Maringá, nem qual foi o período que se estendeu a sua temporada. Mas um registro indica uma lona com picadeiro que foi instalada na então Rua Pinguim, hoje Antônio Carniel, ainda na década de 1940. Não é possível afirmar se este era um terreno onde os circos se instalaram com recorrência pelo Maringá Velho à época, mas pode-se dizer com exatidão que ficava ao lado do antigo campo da Sociedade Esportiva e Recreativa de Maringá, o SERM, onde atualmente está o SESI. Uma hipótese para a escolha deste local: a grande circulação de pessoas nos fins de semana, em função dos embates futebolísticos da cidade. Mas, de fato, não seria pelo Maringá Velho que os proprietários dos circos levariam os seus empreendimentos. O foco estava voltado para o Maringá Novo. Em 1948, a cidade recebeu a visita do Circo Timbica e, depois da temporada, alguns de seus artistas resolveram ficar por aqui. A região era atrativa e carente de opções de lazer, sendo uma grande oportunidade. Então, alguns dos profissionais dissidentes do Timbica fundaram o Pavilhão Jones, que foi coordenado pelo professor Janes, que se apresentava como mágico. Com o crescimento, na década de 1950, o empreendimento passou a se chamar Flechas Humanas Circos. O professor Janes, trajando smoking e cartola, ou turbante em outras ocasiões, apresentava-se ao lado dos filhos. A filha participava de números envolvendo serpentes exóticas e o filho, Altamiro Tavares, ingressou aos 8 anos na função de palhaço. Inicialmente, adotou o nome de Palhaço Pinguim, mas depois passou a usar o personagem Lambretinha, como se tornou conhecido na região. Janes e a família viajavam toda a região com o circo. Já em Maringá, o Flechas Humanas costumava ser montado na praça da atual Igreja São Miguel Arcanjo, próximo ao antigo aeroporto regional Gastão Vidigal. Até a década de 1960, outros pontos da cidade tornaram-se estratégicos para a passagem dos trailers e a instalação da estrutura e da equipe dos circos. Fincando os mastros e subindo as lonas para as diferentes apresentações sobre os picadeiros, com animais exóticos e destemidos artistas, diversos empreendimentos do gênero cravaram temporadas em frente à estação ferroviária de Maringá, em área que seria ocupada anos depois pela Estação Rodoviária Municipal. A Praça Raposo Tavares também foi um logradouro de destaque para alguns circos naquele período. Não podemos deixar de citar uma grande área próxima à Catedral, na Avenida Tiradentes. Todos estes pontos eram ambientes de grande circulação de pessoas e estavam próximos a outros espaços aglutinadores, como igrejas ou mesmo equipamentos esportivos.
os seus proprietários sabiam que o circo por si só era um diferencial para cidades nascentes, assim como é hoje, mas precisavam de estratégias para potencializar a atração de espectadores, e assim o fizeram. Obviamente que outros locais de Maringá podem ter sido ocupados por pequenas trupes que trouxeram seus espetáculos circenses ao longo das décadas de 1940, 50 e 60. Claro que também precisamos lembrar que era um desafio transportar toda aquela estrutura em estradas precárias. Por essa razão, além de desafiadora a vida dos profissionais do circo, também havia uma dose extra de aventura. Nos anos seguintes, outros pontos da cidade seriam ocupados por esta atividade artística. Mas comente aqui, qual circo mais marcou a sua vida? Aliás, qual foi a última vez que você assistiu a um espetáculo no Picadeiro? Se gostou, curta e comente a este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado, a história, em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!